Por que essa pergunta, qual é o plano, é tão importante assim? Você deve estar se perguntando qual é o plano, quem é o plano e o que faz o plano. Vou responder desse jeito pra você, mano. Esse é o plano e eu sou o plano. Você deve estar se perguntando qual é o plano, quem é o plano e o que faz o plano. Vou responder desse jeito pra você, mano. Esse é o plano. Ela é importante porque o plano de ação, que é o que nós vamos ver agora, ele é a materialização do planejamento estratégico de marketing, né? O planejamento estratégico de marketing é alguma coisa feita pela inteligência da empresa e tem os dados macros, gerais. Mas o pessoal de campo, o pessoal de venda, o pessoal de promoção, as gerências, os supervisores, precisam ter a informação detalhada a seu nível, que é para poder utilizar essas informações. Na verdade, o plano de ação, ele corresponde basicamente, né, ao detalhamento, bem assim, no nível mais baixo possível, das informações necessárias para o processamento. Vamos tomar como exemplo o vendas, o que não foi estabelecido para vendas, que era aumentar as vendas na região sudeste em 15% no prazo de um ano. Nós tínhamos visto que o primeiro trimestre o objetivo era crescer 3%, no segundo 8% e no terceiro 15%. Então, quando você passa isso para o plano de ação, você tem que responder a 7 perguntas básicas. 5 delas começam com a letra W, em inglês, e 2 com a letra H. Who, que é o quem, what, que é o que, why, que é porquê, when, que é quando, where, que é aonde, how, que é como, e how much, que é quanto custa. Vejam que 5 dessas palavras começam com a letra W e as 2 últimas com o H. Então o plano de ação corresponde a responder a essas perguntas, né, para o pessoal da operação. Veja o nosso caso, aumentar em 15% as vendas da região sudeste em um ano. Quem vai fazer? O gerente de vendas. A gerência de vendas é responsável. O que vai ser feito? Aumentar em 15% as vendas. Por que vai ser feito isso? Para atender uma meta de crescimento. Quando vai ser feito isso? No prazo de um ano. Aonde? Na região sudeste. Como vai ser feito? Nós vamos crescer os clientes ativos em 10%, então nós temos que aumentar os clientes ativos, é uma determinação. Contratar mais 2 vendedores é um apoio necessário e ampliar o desconto médio em 3%, que é a estratégia que nós encontramos para aumentar as vendas. Quanto vai custar isso? Bom, devido ao tipo de trabalho, nós temos investimentos da ordem de 600 mil por ano e um custo fixo de 150 mil por ano. Vejam então que com esse detalhamento, o gerente de vendas vai pegar o seu grupo, os seus supervisores, os seus gerentes de área, vai trabalhar com eles o detalhamento, vai para São Paulo estabelecer algumas metas, depois para Minas Gerais outras metas, para o Rio de Janeiro outras metas, para o Espírito Santo, todas as áreas da região sudeste receberão parte da responsabilidade do plano e a consolidação depois de todos esses elementos que foram trabalhar através do plano de ação corresponderá ao atingimento do objetivo que foi estabelecido no planejamento estratégico de marketing. Quando estamos na estrada dirigindo um carro, mesmo não sendo um bólido de Fórmula 1, né, a necessidade de planejar e controlar, ela é fundamental. Na verdade, se nós pensarmos no carro, o instrumento do planejamento no carro é o para-brisa. Pelo para-brisa você olha a estrada, você vê o que há pela frente, se há algum problema, se você pretende ultrapassar, por exemplo, um caminhão que está lá na frente, você já vai se preparando e tudo se faz através do para-brisa. Na verdade, o para-brisa é um instrumento de planejamento para nós. E o retrovisor, o espelho retrovisor, é o instrumento de controle. Porque no momento em que você terminar a sua ultrapassagem, você faz o quê? Você olha pelos retrovisores para controlar se o caminhão já está a uma distância boa, se dá para você voltar, se não houve qualquer problema. Em suma, o controle feito através do retrovisor, dos retrovisores, serve para alimentar o seu planejamento de continuar a viagem. E é assim justamente que funciona. O retrovisor, ele controla o planejamento. E o controle é que serve como alimentação para o planejamento. Então vejam.
quadradas, o público de pé, Ayrton Senna, bandeira quadriculada, Brasil! Nós temos no planejamento dois elementos que consideramos interessantes para trabalho. Um é o que nós chamamos de KPI e outro que é o Balanced Scorecard. O KPI, a expressão KP, ou a sigla KPI, significa um Key Performance Indicator, um indicador chave de performance. Key é chave, performance é desempenho, o resultado, né? E indicator, que é o indicador. Indicador chave de performance. Vejam que funciona assim. Para cada elemento que você estabelece um plano de ação, você deve estabelecer um KPI, 2 KPIs, depende, que serão os elementos que você vão com aferição. Você vai com eles, você vai medir o seu previsto versus realizado. Então, por exemplo, no caso de vendas, você pode achar que o plano que você fez de vendas precisa ser controlado, a venda por cliente ativo ou a venda por estado. Você estabelece então um KPI, né, um elemento de medida que vai ser usado para avaliar o resultado. No estado de São Paulo já crescemos 3%. No estado do Rio de Janeiro não conseguimos crescer. Você vai ter esse indicador. Então o KPI, ele é o aferidor, é o elemento que serve o padrão. No caso de novos produtos, por exemplo, você pode ver o mix do faturamento mensal. Quanto que os novos produtos participam no faturamento mensal? O ano passado participaram com 4%, agora estão com 10%. Opa, então foi bom. O KPI, que mede o indicador, o que é o indicador dos novos produtos, ele vai medir então a participação dos novos produtos no faturamento da empresa. No market share, que é, por exemplo, a participação de mercado, você cria um KPI, um indicador, que é o indicador de market share. Porcentagem, por exemplo, que o Estado. Nós tínhamos no Estado do Rio de Janeiro 8% do mercado, agora temos 10%. Então, o KPI que mede a participação, ele dá para você como é que está evoluindo. Ponto de venda, por exemplo, nós temos 5 mil pontos de vendas. Qual é o índice de cobertura que nós temos em cada estado? 70%, 80%, 90%. Esse elemento, ele é fundamental e ele é muito prático, muito simples. Qualquer empresa pequena, média ou grande pode utilizar o KPI, é criar instrumentos, na verdade, né? Criar elementos que vão medir os resultados. Já o Balanced Scorecard é uma coisa um pouco mais sofisticada e ele é utilizado normalmente pelas grandes empresas. Ele utiliza 4 elementos básicos para medir o desempenho da empresa: finanças, clientes, os processos e a aprendizagem. Para cada um desses elementos, são criados indicadores de controle e o Balanced Scorecard faz o quê? Ele guia a empresa no sentido de corrigir esses pontos e melhorar o seu desempenho para cada um deles. Na verdade, a consolidação do Balanced Scorecard é justamente com esses 4 elementos a empresa conseguir atingir as suas metas, os seus objetivos. Na verdade, cada um dos 7 elementos que nós acabamos de ver do planejamento estratégico de marketing funciona de uma maneira a criar um equilíbrio no todo. Vejam vocês, por exemplo, que as diretrizes, né, elas têm a função de orientação. Elas servem para guiar a empresa, estabelecer o norte, para onde a empresa vai. É uma bússola, uma espécie de uma bússola. Então, a função principal da diretriz é orientar o planejamento estratégico. Já o SIM, que é o nosso banco de dados, Sistema de Informação de Marketing, ele tem a função de estabelecer um padrão de qualidade para o planejamento. Quanto melhor for a informação que você tem armazenada no seu banco de dados, da sua pesquisa, ou que a sua inteligência fez, melhor vai ser o resultado que você vai ter no seu planejamento. Então, isso é uma função de qualidade. Por outro lado, a SWOT, a matriz SWOT, que é o diagnóstico, saber como é que está a saúde da empresa frente ao mercado, ela tem uma característica de dar flexibilidade ao plano. Na medida em que você sente que os seus pontos fracos são muitos, você começa a regular esses pontos, você começa a fazer com que a empresa se torne mais flexível, mais acessível, com mudanças. Então, a SWOT promove as mudanças através da flexibilidade. Já as metas nos dão a eficiência do plano, né? Um plano que é bem eficiente é um plano que tem metas bem claras. Lembrem-se que a meta sempre é estabelecida pelo valor mais um prazo mais o objetivo propriamente dito. E se você conseguir fazer isso bem feito, você vai ter uma empresa realmente eficiente.
Quem tem eficiência precisa ter eficácia. A eficácia é o padrão do resultado. Não adianta você ser eficiente, trabalhar muito e tal, e não ter resultado. Não. A estratégia garante que, usando bem aquelas informações, você vai, através das metas, ser eficaz. Isso é, obter resultados. Tudo isso é muito bom, mas precisa ser colocado no chão. Para colocar isso pé no chão, nós usamos os planos de ação que tem o quê? Resultados. Então, a função do plano de ação é dar resultado, fazer com que aquilo que você criou, projetou, planejou de uma forma mais global, mais geral, seja feito no dia a dia. Por último, a função do controle é da renovação. Na medida que você vai evoluindo com o plano, o controle vai alimentando esse plano, vai renovando as informações e vai transformando o plano em alguma coisa palpável, concreta e que vai trazer os resultados esperados. Chegamos ao final da nossa apresentação e aqui vale a pena uma observação importante sobre o fato de que normalmente o empresário que começa a criar, quem cria uma empresa, né, ele não gosta de delegar, porque acha que ninguém pode fazer tão bem como ele. Então ele quer continuar cuidando daquele que é da empresa, que na verdade é o seu filho, né, e quer manter sob controle, tudo sob controle. A verdade é que não se faz um omelete sem quebrar os ovos, né? Quando a empresa cresce, praticamente tudo tem que ser delegado. Há uma exceção, são as diretrizes. As diretrizes não podem ser delegadas. Diretriz, quem estabelece tem que ser necessariamente o empresário, o dono, o empresário, aquele que criou a empresa, ou um presidente. Né? Por quê? Porque missão, visão e valores são coisas que não podem ser delegadas. Só quem tem a empresa na alma consegue dizer como que enxerga, como que espera a concretização do futuro da empresa. Todo o resto do planejamento estratégico de marketing que nós vimos aqui pode e deve ser delegado aos gerentes, a todo aquele pessoal que trabalha, que desenvolve e tudo mais tal. À exceção das diretrizes. Ok? Então foi isso? Muito obrigado.